Boa noite para você. Mais um encontro nosso nesta noite para a glória do Senhor Jesus Cristo, em mais um contato online com a bênção de Deus, com a proteção do nosso grande e Senhor, aquele que prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E Ele está conosco, está aqui conosco, está com você aí. Que você receba todas as bênçãos dos céus, receba a cobertura, a proteção, que você tenha saúde, a bênção do Senhor, como você acho que viu esse versículo que está lá na nossa congregação, né, no telão, para estar atento nos nossos ouvidos à palavra de Deus. É isso que nós vamos fazer nessa noite. Gostaria de orar junto com você. Vamos orar juntos agora, você aí na sua casa, do seu jeito. Se você quer dobrar o seu joelho, você dobra o seu joelho. Se você está sentado ou da maneira que você estiver, vamos juntos elevar o nosso pensamento ao nosso Deus em um só espírito, em um só entendimento, em clamar e buscar ao nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, somos gratos a Ti, Senhor, por essa oportunidade que nos concede nessa noite, de estarmos reunidos, Senhor, sim, online, mas sim o Teu Espírito Santo que gera essa comunhão conosco, que nos leva a Tua palavra, nos leva a perseverar, a estar contigo todos os dias, Senhor, recebendo de Ti a proteção e a graça dos céus. Muito obrigado por tudo, por o Senhor ter nos guardado até aqui, Senhor. O Senhor tem estado conosco todos os dias, como o Senhor prometeu. Somos gratos a Ti e Te damos honra e glória, louvor ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Como diz a palavra, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoados com todas as sortes de bênção nos lugares celestiais. A Ti, Senhor, seja toda a honra, toda a glória, pelo que o Senhor tem cuidado de nós, tem protegido e tem nos enviado as ricas bênçãos dos céus. Nós Te bendizemos e glorificamos porque estamos sob a Tua proteção, Senhor, sobre a Tua guarda, porque o Senhor colocou o Seu trono no mais altos céus para estar olhando por nós, vigiando. O Senhor é santo, mas habita também com os contritos e abatidos de espírito, Senhor. Que eles encontram a Ti pela Tua palavra nesta noite. A paz, a alegria, a esperança, Senhor, o gozo do Espírito Santo. E a Jesus Cristo, nosso Senhor, o Pai da eternidade, o Conselheiro, o Príncipe da paz. A Ele seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor para todo sempre. Que o Teu Espírito Santo que está conosco nos orienta nessa jornada, nessa caminhada, Senhor, nessa transmissão online, Senhor, que vamos estar aqui para falar, trazer uma palavra de conforto para os nossos corações, trazida do céu, Senhor. Que o céu se abra neste momento de uma maneira toda especial, Senhor. Encontra guarida em cada coração. Para aqueles que estão tristes, eles recebam, Senhor, a alegria, o gozo que o Senhor prometeu dar para nós. Que o Teu Espírito Santo toca nesse coração e ele receba o gozo, a alegria, a paz, Senhor. Que ele saia de toda perturbação, que sai, Senhor, de toda preocupação neste momento, mas sim se volta para a Tua palavra, porque o Senhor é a nossa alegria, o Senhor é a nossa paz, o Senhor é o nosso consolo, o Senhor é a nossa cura, o Senhor é a nossa libertação, o Senhor é o nosso lugar seguro, aonde nós estamos neste momento, e nós Te bendizemos e glorificamos, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus por você estar conosco nessa noite. Vamos aqui transmitir, sim, a palavra de Deus, nada além da palavra de Deus. Os nossos pensamentos estão firmados no Senhor, que fez os céus e a terra. É Ele que cuida de todas as coisas, assim como está sendo conduzido a natureza. O sol está nascendo, a chuva está vindo, o oxigênio está vindo, toda a natureza está sendo cuidado pelo Senhor. Como
os cuidados sobre nós também, como Jesus falou em Mateus 6. Quanto mais vocês que valeis mais do que tudo isso, você tem um grande valor, você tem um preço incalculável em Jesus Cristo, nosso Senhor. Fica conosco, compartilha o programa, né? Compartilha essa transmissão online e vamos ser ricamente abençoados para que pessoas que estão triste, abatido, ele receba na sua casa uma palavra de poder, porque a palavra é poderosa. O apóstolo Paulo fala que, para os Efésios, que essa palavra é poderosa, que ela nos alcança, ela traz salvação para nós. Ela salvou o apóstolo Paulo, um dos maiores pecadores. Ele falou assim, ele salva o pecador, porque me salvou, do qual eu sou o principal. Paulo se considerava um dos principais pecadores pelos atos dele, pelo aquilo que ele fez. Então, ele gerou uma esperança no coração dele de salvação, de estar em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus abençoe sua vida. Então, vamos comentar a palavra de Deus. Essa noite, eu trouxe sobre esperança, um tema aqui, esperança, no qual está em nós, e nós vamos ver como é rica a palavra de Deus, que nos traz essa esperança, porque o nosso pensamento, ele não está afirmado, não está olhando aqui nessa terra, mas o nosso pensamento está lá no alto, onde Jesus Cristo está assentado, o qual é a orientação da palavra de Deus. O nosso pensamento está além do céu, porque nós iremos reinar com Jesus após o céu. Iremos gozar da plenitude da vida, mas enquanto nós estamos aqui, somos mensageiros do Evangelho, somos mensageiros da boa notícia que chegou até nós. O Evangelho é a notícia quentinha que chega aí na sua casa, no seu coração, para transmitir bênção, saúde, paz e alegria. Prossiga nessa jornada, nessa força, sede forte e corajoso, como diz o Senhor a Josué, ser forte e corajoso. Para servir a Deus tem que ser corajoso, tem que ser forte. Então vamos prosseguir, forte e corajoso, conhecendo a palavra a cada dia, observando a palavra, porque ela vai fazer a gente prosperar e ser bem-sucedido no caminho do Senhor. Então vamos lá, a palavra de Deus, trazer esperança. Fui anotando algo aqui, às vezes sou um pouquinho didático aqui em ler, para não sair muita falácia, tá? Que é perigoso a falácia. O apóstolo Paulo, ele diz assim que nós não vemos com palavras persuasivas, né? Não vemos aqui com palavras persuasivas ou com comichão, falar baixinho nos ouvidos ou ser convincente, mas nós queremos que o Espírito Santo te convença pela palavra, pelaquilo que nós somos mensageiros dessa palavra, nada de nós, mas sim da palavra do Senhor. Então o apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua carta aos Coríntios, orientando a esse povo, lá no capítulo 13, versículo 13 da Carta aos Coríntios, da primeira carta aos Coríntios, ele está dizendo o seguinte: agora, pois, permanece a fé, a esperança e a caridade, estas três, mas o maior dessas é a caridade. Tá? Nós vamos fazer um comentário aqui, você também pode fazer seu comentário, aonde o Espírito Santo te levar, aonde ele trazer no seu coração. Você pode também estar postando aí, fazendo seus comentários, né, dizendo, como já estão dizendo, boa noite, irmãos, a vontade é estar aqui conosco, tá? Boa noite, irmãos, a vontade e saudade de congregar com os irmãos, tá? O Shaolin está falando, né? Mas que Deus abençoe você aí, ó, Manoar, que Deus abençoe ricamente em nome de Jesus. Vamos comentar a palavra junto. Você aí pode fazer seu comentário, pode postar versículos bíblicos, o seu comentário também, para que as pessoas vão lendo e vão entendendo a palavra de Deus, porque cada um tem um dom, tá? Cada um usa o dom segundo a capacidade que o Senhor te deu. Então usa aquilo que Deus te deu e você vai levar palavras de conforto aos corações diante do mundo atribulado. Jesus
deixou a gente bem avisado, né? No mundo tereis aflição, mas sendo de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, com ânimo, nós vamos vencer, nós vamos transmitir. Então, diz aqui o apóstolo Paulo sobre os três: fé, esperança e caridade. Eu vou transmitir um pouquinho sobre a esperança, vou falar sobre o amor e vou falar também sobre a fé, do qual ele está dizendo aqui qual é a nossa conduta aqui. Mas o carro-chefe desses três aqui, todos já sabem, que nós vimos aqui, que ele está lá na frente. Está lá na frente, ele é o carro-chefe que puxa todas as coisas. Então, a fé, a esperança e o amor. O maior desses é o amor, porque o amor é o carro-chefe. É isso que nós vamos comentar com você nesta noite, tá? Então, a esperança faz parte de quem? Do ser humano, a palavra está dizendo. Permanece a fé, a esperança e a caridade, o amor, que é a mesma palavra, tá? Então, a esperança faz parte do ser humano. O segundo passo, a esperança, é um sinal da existência humana, mas também da imperfeição da vida humana. Se nós perdemos a esperança para as coisas positivas, nós vamos olhar para as coisas negativas. Então, é um risco muito grande. Então, Paulo, ele está nos levando aqui para Jesus Cristo, nosso Senhor. Olhar do qual é a nossa conclusão lá na frente, do nosso olhar para Jesus. Ainda que nós comentamos a fé, o amor, que é o carro-chefe, a esperança e a fé, mas Paulo faz uma conclusão. Dentro de tudo isso, tem a pessoa gloriosa que nos conduz, que nos leva a essa consciência. Nós vamos ver tudo isso na palavra de Deus. Então, a esperança é um sinal da existência humana, mas também é a imperfeição da vida humana. Ali onde há mais esperança, resta apenas morte ou a realização. Então onde não há a esperança, há a morte, da qual nós não podemos olhar para esse lado aí. Nós devemos de olhar para quem? Para Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele próprio diz, tá? Em São João 14,6, sempre gosta de falar: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós não estamos olhando para a morte, nós estamos olhando para a vida. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Se nós estamos dentro aqui, nós estamos com a nossa esperança ativa em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, ali onde não há mais esperança, resta apenas a morte ou a realização. Então, nós não devemos olhar para esse lado, gente, do que as coisas terrenas pregam para nós, do que quer convencer-nos com palavras persuasivas. Quem tem que nos convencer é a palavra de Deus, através do Espírito Santo. Então devemos de voltar-se para a palavra de Deus. Quando você ouve muitas notícias negativas, você volta para a palavra de Deus. Faça igual Josafá diante de Senaqueribe. Senaqueribe querendo acabar, mandando mensageiro para acabar com a nação. Josafá, ele voltou, é Josafá mesmo, ele voltou para Deus e falou assim: ó Deus, e nós não temos força, nós não sabemos como guerrear, como lutar, mas nós olhamos para ti, o Senhor é a nossa esperança, eu olho para ti nessa noite. Então, diante de todas as situações, olha para Jesus, Ele é a tua recompensa, Ele é a tua saída. Diante de todas as dificuldades, Ele vai suprir. Foi promessa dentro da palavra de Deus, tá? Então, assim, a esperança é igual à respiração da alma, tá? A esperança é igual à respiração da alma. Se esta nos é tirada, surge o desespero que leva à falta de esperança, de sentido da vida, tá? Então, a pessoa já desanima, ela perde a razão da vida e volta para o olhar aqui terreno. Então, o nosso olhar está voltado para o Senhor que fez os céus e a terra. Essa é o nosso olhar pela palavra. Quando Davi, ele estava sendo perseguido, então ele olhou para todos os lugares, olhou para os montes, nos montes só tinha deuses,
só tinha imagens, tinha escritas sobre deuses, olhou para o monte e não tinha para onde ele ir. Se ele fosse em alguma caverna, ainda assim, o inimigo que estava confrontando ele poderia achar ele. Então, o que Davi fez? Ele olhou para o alto e falou assim: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então o povo de Deus olha para o alto, que de lá vem o nosso socorro. Não olha para baixo, nem olha para a direita, nem para a esquerda, muito menos para trás, como diz a palavra, mas olha para o alto, olha para a sua vitória em nome de Jesus Cristo. É isso que deve estar firmado a sua esperança. Se esta nos é tirada, surge o desespero que leva à falta de esperança e de sentido da vida. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor, a caridade. Então, isso permanece em nós. O carro-chefe que nós vimos aqui é o amor, é esse que nos puxa, tá? Que nós vamos ver aqui agora, de agora em diante, onde Pedro, na sua segunda carta, quando ele escrevia no capítulo 3, né? No capítulo 3, versículo 13, nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos, ou seja, esperamos novos céus e uma nova terra, nos quais habita a justiça. Aí que está a nossa esperança, o nosso olhar está fixo no Senhor, do qual nós esperamos novos céus e nova terra. Assim como é uma palavra espiritual para o nosso futuro, que estamos servindo a Jesus lá na frente, mas pelas promessas contidas aqui, ainda que passamos aflição, lá na frente nós teremos a vitória, temos esperança da nossa vitória, enquanto nós não participamos desses novos céus e nova terra, em que lá não há injustiça, lá há justiça correta de Deus, as coisas certas. Não haverá injustiça como há nessa terra aqui, de cada um querer o seu próprio bem, o seu próprio querer. Então, a palavra está dizendo para nós que nós, porém, segundo as suas promessas, aguardamos e esperamos novos céus e uma nova terra, nos quais habita a esperança. Então, esse é o nosso olhar futuro. Novos céus e nova terra. Além de participar do céu, vamos participar de uma nova terra. Mas hoje, que estamos caminhando aqui, nós estamos esperando no Senhor que seja resolvido todas as situações, através do nosso clamor, em nome de Jesus Cristo. Como eu estou aqui, né? Fazemos parte do ministério de intercessão, né? De joelhos dobrados, de madrugada, nas horas buscando a Deus para que haja uma solução enquanto nós estamos aqui. Nós temos a orientação dentro da palavra de Deus, desde o Gênesis até o final, que é Apocalipse, que nós estamos participando das grandes promessas de Deus em toda a nossa jornada, em toda a nossa caminhada. Você viu, para você ver o povo que prosseguiu com Deus, eles tiveram vitória. Então ficou todo esse exemplo narrado para nós aqui na palavra de Deus, para prosseguirmos e esperarmos. Amanhã o sol vai nascer novamente. Você pode perceber que chegou a noite aqui para nós descansarmos ou estarmos junto com a nossa família, mas amanhã o sol vai nascer novamente. Então Deus está cuidando de todas as coisas. Então você tem a esperança que amanhã vai ser um novo dia para você, com a bênção do nosso Deus, porque é promessa na palavra. Enquanto não acontecer a vinda de Jesus Cristo, nosso Senhor, para nós participarmos no céu, enquanto não acontecer novos céus e nova terra, então nós estamos aqui para anunciar as boas notícias para você. Então, tenha fé, tenha certeza que você está protegido e guardado por Deus. O nosso presidente está protegido e guardado por Deus, ainda que se levantam contra, fazendo artimanhas, coisas escondidas, mas o Espírito Santo está aqui para revelar todas as coisas. Aquilo que está atrás da porta será colocado à clara, através do nosso clamor, através da nossa oração. Então vamos buscar a Deus, tá?
com a esperança de um dia melhor amanhã, da nossa vitória, da nossa conquista. Não vamos perder a esperança, não vamos já pensar na morte, né? Aí entra a desesperança. Mas vamos esperar na vida, e a vida é Jesus Cristo. Ele prometeu, está prometido, falou, está falado. É Ele que é o comandante de todas as coisas, que não vai acontecer nada sem a permissão do nosso Deus, que faça sobre a igreja dele, sobre nós que somos os fiéis que servem ao Senhor Jesus Cristo, tá? Então não seja desesperançado não, busque a fé acrescentada em Jesus Cristo nosso Senhor, tá? Então veja bem, eu coloquei aqui das 3 coisas. Então ele diz assim, permanece eternamente. São 3 coisas que permanecem eternamente. A fé, a esperança e o amor. Essa que é a palavra está dizendo aqui. Tá? A fé, a esperança e o amor. A maior dessas é o quê? O amor, ele está dizendo. Então vamos fazer um comentário sobre o amor, que é o carro-chefe da esperança e da fé. Então você pode perceber que ele fala assim, a fé, a esperança e o amor. Está lá na frente, o carro-chefe está puxando a fé, a esperança e o amor que está em nós. Tá? Então veja bem, então vamos ver aqui. Desses 3, o maior é o amor. Quando Paulo fala, aqui mesmo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, o versículo 1, ele está falando sobre a nossa coerência aqui. Ele está fazendo uma comparação, uma analogia entre o sino e o nosso falar, tá? A nossa conduta. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Então veja bem, se eu dizer que eu tenho somente o amor, somente a fé, ou por falácia, ou dizer que amo, tenho amor por falácia, ele está falando que nós seremos como o quê? Como o sino que tine. Quando a gente trabalhava na fazenda, quem trabalhou na fazenda sabe disso. Às 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, soava o sino para que os carreteiros saíssem para transportar o seu café, porque eles levavam longe. Então eles deveriam estar bem atentos, tá? Porque o sino, Paulo está comparando que é uma batida e acabou aquele som, acabou. Então Paulo está falando assim, que não adianta eu estar falando que tenho amor se eu não estou demonstrando esse amor na minha vida. Eu seria como esse metal que dá esse tinido e dali a pouquinho ele cessa, para. Não, tem que ser uma constante na presença de Deus. Por isso que ele está dizendo que permanece eternamente a fé, a esperança e o amor que ele colocou como a máquina puxando. Desses 3, o maior é o amor. Então ele deixou bem claro. Então Paulo aqui mostra a possibilidade de se exercer dons em uma condição de rebeldia. Nós não podemos estar nessa condição de rebeldia em manifestar o amor. Quando a gente lê Eclesiastes 3, 2, 9, nós vemos lá que Salomão, deixa eu ler aqui, Eclesiastes 3, 9. Vamos abrir em Eclesiastes 2, 9, desculpa, 2, 9. Tá? Então esse é um dos ingredientes em que Paulo também deixou para nós observarmos, para não cometermos esse delito, essa falta, ou dizer sobre nós, sobre as coisas que acontecem. E engrandeci-me e aumentei mais do que todos os que houve antes de mim. Em Jerusalém perseverou também comigo a minha sabedoria. Então isso é uma vanglória. Paulo apresentando da vanglória das pessoas. Nós não podemos agir dessa maneira, né? Porque eu estou suando aqui, né? Porque o poder de Deus está aqui, tá? A glória de Deus se faz presente nesse lugar. Nós estamos aqui
transmitido para você. Então Paulo ele está orientando que aqui foi como um sino, não dizer que eu sou melhor do que qualquer outra pessoa, eu me engrandeci, eu faço. Então é não desconsiderar os dons que há em nós. Então Paulo aqui mostra a possibilidade de exercer dons em uma condição de rebeldia, tá? Que ficou aqui colocado como exemplo aqui de Salomão, que ele se engrandeceu naquilo que ele estava fazendo, e nós conhecemos o fim dele, do que estava acontecendo. Então nós devemos de cada dia mais perseverar com os nossos dons, para nós não estar falando aquilo que não está na palavra de Deus, tá? Então a palavra de Deus, ela é o caminho, ela é a nossa orientação, ela é a verdade, ela é a vida. Então toma muito cuidado, né? Nem colocar o eu, não. Ou a palavra de Deus, ou quando nós estamos num grupo, dizer nós, né? Nós fizemos, tá? Ele devia orientar aqueles, falar segundo aqueles que trouxe até ele. Quando nós lemos a palavra de Deus, ela está dizendo que os jovens de hoje, ele vai ser o sucessor de amanhã. Então isso é a nossa orientação pela palavra do Senhor nosso Deus. Então Paulo aqui mostra uma possibilidade de exercer dons em uma condição de rebeldia. Eu fiz, eu estou fazendo, usar aquilo que eu tenho sucesso para me engrandecer. Então isso é perigoso, nós não podemos elevar o meu eu e colocar Jesus fora da minha vida. Quando nós lemos as 4 leis espirituais, então nós vemos lá aquele círculo, né? A cadeirinha no meio e as bolinhas orientando lá. Você conhece as 4 leis espirituais. Uma parte mostra a cadeirinha, o eu sentadinho lá e Cristo fora. E a vida, né, financeira, amorosa, espirituais, tudo em desarmonia ali, tudo bagunçado. Mas aí depois mostra que quando nós temos a vida em ordem, sentadinho na cadeira, certinho, então aí nós vemos que Cristo entrou no nosso coração, tudo se coloca em harmonia, o eu fica fora e o que acontece? A vida espiritual, financeira, amorosa, familiar, com os filhos, o trabalho, vai tudo bem. A igreja, com todas as áreas, vai tudo bem. Mas quando há esse perigo, essa possibilidade de dizer o eu, então nós corremos um risco, né, de ser esquecido. Tá? Então tomamos muito cuidado naquilo que falemos, tá? Naquilo que iremos falar para as pessoas, para que elas tenham uma orientação correta dentro do reino de Deus e venha a ter sucesso. Sucesso em nome do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo, quando classificou isso aqui, nós podemos pegar esse contexto da palavra de Deus para nós falarmos as coisas corretas diante de Deus. Então o amor, tá? Quais são os ingredientes aqui então? Vamos ver aqui 9 ingredientes desse carro-chefe que é o amor. Tá? Que puxa a esperança e a fé. Ele está lá como a máquina, né? A máquina potente. Tá? 9 ingredientes do amor divino. Vamos ver então, que é primeiro a paciência, segundo a bondade, terceiro a generosidade, quarto a humildade, quinto a cortesia, sexto a abnegação, sétimo o bom humor, o 8º, justiça, e o 9, a sinceridade, tá? Então isso é o carro-chefe lá, o amor, ele vai trazer todos esses benefícios para nós, tá? Ele é o carro-chefe de todas as coisas, de qual a palavra de Deus está apresentando para nós aqui nesta noite. Então vamos ser bem conscientes no nosso pensar, no nosso falar, extrair tudo da palavra de Deus, eu ter todos esses ingredientes na minha vida aqui. Muito bem, eu tenho o carro-chefe, eu não estou só falando por palavras, mas eu estou mostrando por ação, né? As pessoas estão vendo isso daí. A minha ação, se eu estou falando em amor, eu estou visitando, eu estou orando, eu estou trabalhando, eu estou sendo generoso, tá? E
a parte que é mais cabível, a sinceridade, a nossa sinceridade para sermos bem-sucedidos. Quando Deus fez a pergunta a Josué, 1:8 ali, 1:7, ele está dizendo: Josué, você aprendeu toda a lei? Olha só, Josué teria que ser sincero com Deus, porque nós estamos diante do Todo-Poderoso, nós estamos com a nossa vida diante dele, vamos prestar conta diante do Todo-Poderoso, em louvar e exaltar o teu nome. Quando nós lemos lá no Apocalipse 19, nós vamos ver que vai ser aberto os livros da vida, e um dos livros que vai ser aberto é o livro da consciência, da nossa consciência. Então veja bem, a nossa história está sendo narrada desde quando nós nascemos. Está sendo narrada. Mas como está sendo narrada? Cientificamente, se você pensar, em nós está instalado um gravador, uma fita de milhões de quilômetros, está instalado na nossa consciência de milhões de quilômetros, de toda a nossa trajetória. Uma pessoa vive 80, 90, 100 e poucos anos, está tudo gravado isso nele. Por isso que a palavra fala que em fração de segundo ele vai lembrar de todos os seus feitos. Em fração de segundo nós contamos a nossa história desde que conhecemos por gente. Nós narramos tudo, porque está gravado. Isso aí é bíblico. Tem uma fita que está gravando todas as nossas ações. Então Paulo estava olhando para essa parte, tá? Se eu falar por palavra, eu estou sendo como um sino. E isso vai ser revelado um dia diante de Deus. Não tem como esconder. Ou também vai ser revelado através das ações. As pessoas vão ver isso em nós. Essas ações em nós, e vão olhar que aquilo que eu estou falando, eu não estou praticando. Eu sou como um sino que eu bati aquilo ali, acabou a falácia, que é por falácia só, ou querer com palavras que quer convencer as pessoas, dizendo que eu sou bonzão, eu sou aquilo, e por fim eu não pratico aquilo que estou falando. Isso é muito grave. Está sendo gravado e um dia vai ser revelado essas obras, essas ações em nós, ou também as pessoas vão ver isso em nós, né? Agora, nós não podemos julgar ninguém, porque a palavra também diz que se nós julgarmos, nós vamos ser julgados também. Se eu julgar uma pessoa, a minha medida será acrescentada. Tá? Não julgueis para não ser julgados, porque com a mesma medida que nós julgarmos, nós seremos julgados. Então, aí cabe a palavra de Deus. Então, o apóstolo Paulo, ele nos orienta, vai pelo caminho de quem? Do amor. De amar as pessoas, ainda que elas cometam seus delitos, as suas faltas, mas ele nos orienta pelo amor, que ele é o carro-chefe que puxa a esperança e a fé. Eu vou repetir várias vezes para nós não esquecermos isso. E depois de todas esses dons que nós recebemos, nós vamos receber os ingredientes de Deus. Está lembrado dos ingredientes de Deus? O primeiro, vou repetir, os ingredientes do amor divino. Receba esse ingrediente que ele vai te fortalecer. O primeiro, a paciência. O segundo, a bondade. O terceiro, a generosidade. O quarto, a humildade. O quinto, a certeza. O sexto, a abnegação. O sétimo, o humor. Tá? O oitavo, a justiça. O nono, a sinceridade. Então, o amor é o carro-chefe de todos esses ingredientes, tá? Não estou com medo de trazer um lencinho aqui, graças a Deus. Com licença que eu vou enxugar meu suorzinho aqui, ser abençoado por Deus. Né? Faz parte do nosso ao vivo aqui, viu, pessoal? Tá? Esse suor aí está sendo derramado e a palavra está dizendo que ela vai ser colhida e diante de Deus. Glória a Deus por isso, né? Graças a Deus. Então, vamos ser o carro-chefe não por falácia, né? Não para querer convencer as pessoas, mas para convencer a nós primeiro, a mim mesmo. Eu tenho que me convencer que eu estou praticando essas atitudes aqui e não desmerecer o dom de Deus. Tá? E dizer assim, eu sou melhor do que os meus antepassados, do que aqueles que foram. Não faça isso.
Tá? Isso é falta de entendimento. Está lá em Eclesiastes 7:10 que eu li semana passada. Se você buscar Eclesiastes, nunca diga, né, que foi melhor. Não, eu vou viver o melhor de Deus aqui, tá? Mas dentro de um respeito. Estamos representando aqui os homens que já falaram lá no passado. Eu tenho esse privilégio de ser escolhido por Deus, você tem esse privilégio de ser escolhido por Deus para transmitir palavras de salvação, palavra de esperança, palavra de fé, para levar esses ingredientes para as pessoas através do amor que você sente por ela, que Deus colocou na sua vida, para que você prossiga em frente. Então, 3 coisas permanecem eternamente: a fé, a esperança e o amor. Estou traduzindo aqui como Bereshit, né? O Bereshit no grego, no hebraico, quer dizer repetição, tá? Que é o livro de Levíticos e Números. Os dois falam a mesma coisa. Então Deus repetiu para que o povo gravasse bem sobre as leis, as regras que Deus tinha colocado para eles. Tá? Então, às vezes eu sou repetitivo aqui para nós gravarmos, para aprender e manifestar aquilo que está dentro de nós. Porque senão as pessoas vão ver as nossas atitudes lá fora, que é diferente. E isso é grave, é gravíssimo, tá? É muito grave. E nós não podemos cometer essas atitudes, mas ter o carro-chefe em nós, o amor. Foi Paulo que está dizendo aqui, tá? Sobre o amor. Então está aí. Falei para vocês sobre o amor, que ele é o carro-chefe de todos os dons. Tá? Se você não tiver o amor, os outros vão desaparecer. Tá? Então vamos persistir em amar. Se você não tem essa capacidade, busque em Deus. Deus vai nos ensinar e dizer para Deus: coloca o seu amor em mim. Às vezes as coisas tiram a gente do sério. As notícias, o que acontece, a gente quer fazer de um jeito e não consegue, aquilo nos traz decepção, tá? Aquilo traz irritação, mas a palavra é bem clara: não se irrite, tá? Não se irrite, tenha paz. Quantas vezes eu tenho orado, acontece as coisas que às vezes não concordamos, às vezes você se sente isolado, separado, as pessoas te cortam, as pessoas te isolam, mas o Senhor não te isola, não. Ele está contigo todos os dias, todos os momentos, tá? Então, Ele está com você. Então, saiba amar, saiba conduzir as coisas. E quando vir essas atitudes, você sai orando, sai em pensamento orando, tá? Deus, Ele vai ouvir o seu entendimento naquilo que você está agindo através do seu pensamento. Eu sempre peço: Senhor, me dê paz. Me dê paz, Senhor, me dê paz, me concede a paz, que é o legado que o Senhor deixou para mim aqui nessa terra, para vencer também. É um dos ingredientes que tem na nossa vida. Amém? Que Deus abençoe você, em nome de Jesus Cristo, e tenha muito amor, né? Coloca seu testemunho, seu pedido de oração aí, e nós vamos orar, tá? Então, eu falei sobre quem? Sobre o amor. Nós pegamos primeiro o carro-chefe para puxar as outras coisas na nossa vida, tá? O amor é o carro-chefe, então. Aí Paulo, ele também diz assim, ele ensinando a igreja de Corinto, ele dizia assim: todavia a esperança não se limita apenas a esse mundo, pois está escrito, né? 1 Coríntios 15:9, tá? Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. A palavra também diz na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 15 aqui, vou ler outra versão, que somos os mais miseráveis. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Olha que Paulo fala. Ele não estava olhando para essa vida aqui, porque ele sabia que aqui ele teria todos os suprimentos de Deus, tá? Deus ia nutrir ele, tanto fisicamente como espiritualmente. O Paulo é um exemplo para nós de vida, de evangelho, de presteza no evangelho, do trabalho no evangelho,
Então, ele deixou esse exemplo que nós usamos hoje. Todo mundo, muita gente prega a vida de Paulo. Hoje mesmo estou falando dos exemplos de Paulo aqui. Mas eu não posso chegar diante de Deus com os exemplos de Paulo daquilo que eu faço uma falácia só do que Paulo deixou para mim aqui. Ele viveu isso daí, mas agora ele está me orientando a viver. Ele estava orientando a igreja de Corinto viver o que está escrito, viver na sua própria vida. Ter a sua própria razão, a sua própria experiência com Deus para transmitir para as outras pessoas. Então ele está dizendo aqui, se eu olhar somente para essa vida, buscar prosperidade, buscar as coisas, as aparências, buscar coisas só daqui terrena, eu sou considerado uma pessoa que mais miserável, ele está dizendo. Né? Somos os mais, se nós esperarmos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. A outra versão, ele fala assim, que somos os homens os mais dignos de compaixão, que precisamos de compaixão de Deus, precisamos da misericórdia de Deus. Tá? Então, essa é a orientação da palavra de Deus, porque a esperança é muito mais que isso. Ela se estende para além do que é visível nesse mundo, para o futuro mundo de Deus. É isso que eu quero trazer para você nessa noite aqui, nessa transmissão online. Para você não viver somente nas coisas desse mundo aqui, olhando para essas coisas, mas olhando para a futura. Paulo, ele fala lá na primeira carta aos Tessalonicenses, na palavra de Deus, na primeira carta aos Tessalonicenses, ele diz no capítulo 13, no capítulo 4, versículo 13 e 14, ele diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, daqueles que partiram, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Então, Paulo está trazendo uma esperança aqui, para nós não sermos como os demais que não têm esperança. Porque nós temos esperança em Jesus Cristo no futuro, da nossa ressurreição junto com Ele. Nós estamos esperando nessa vida, vamos morrer e vai ser sepultado e acabou. Não, não é assim. Paulo está dizendo aqui, para você ter esperança no futuro. Assim como Cristo ressuscitou, aqueles que dormiram em Cristo, eles também irão ressuscitar. Todos aqueles que estão dormindo em Cristo hoje, um dia eles vão ressuscitar para ganhar os céus. E além dos céus, para reinar com Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nós não devemos esperar só nessa vida, olhar para aqui a morte acabou. Não, não acabou não. A morte é o início de todas as coisas, de uma vida espiritual, de uma vida eterna com Cristo Jesus, nosso Senhor. O corpo vai ficar na terra, mas o espírito volta a Deus. Mas um dia será ressuscitado num corpo novo, um corpo transformado, semelhante ao corpo de Jesus, para ganhar a eternidade junto com Cristo Jesus, nosso Senhor, do qual aconteceu com o Senhor Jesus, com aqueles que dormem, vai acontecer também com eles. E se nós partirmos dessa terra, um dia, nós vamos aguardar a vinda de Jesus e nós vamos receber futuro um corpo transformado para estar para toda a eternidade com o Senhor. Essa é a nossa esperança. Tá? Mas enquanto nós estivermos aqui, nós temos que prosseguir amando, tendo esperança, tendo fé, tá? Que está em nós essa locomotiva para transmitir, levar, e nessa locomotiva ser carregada dos seus vagões para ter os nutrientes, alimentar as pessoas. Tá? Quando você lê lá em Levítico, se não me falha a memória, está vindo aqui no capítulo 25, ali 23, você lê o livro de Levítico 18 em diante, e você vai ver que tem a lei ali, que as pessoas, quando elas plantavam, elas na beira do caminho e nos cantos, eles não podiam colher os frutos. Tinha fruto em todo o tempo. Por quê? Porque
Porque tinha os viajantes que tinham o direito de, na beirada ou nos cantos, colher o necessário para alimentar, para ele ser bem nutrido para prosseguir nessa jornada. Tá? Então, nós somos essa terra fértil, enxertada em Jesus Cristo nosso Senhor. Ele diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E nós somos, Ele é a videira verdadeira, nós somos um ramos para dar fruto para aqueles que passam pela nossa vida, por esse caminho, eles vão sendo nutridos por nós, para ter força nessa caminhada. Agora, se eu não tenho os bons frutos, se eu não tenho os nutrientes que eu apresentei para vocês, nós não vamos alimentar as pessoas. Vai criar desesperanças para as pessoas que estão aí desesperançadas nesse mundo, levadas ao léu. Mas nós devemos levar esperança para eles. E para levar essa esperança, essa locomotiva tem que estar cheia de alimento, para alimentar essas pessoas que estão caminhando. Elas passarem por nós e receber esse alimento como os viajantes recebiam. Estou pegando nesse sentido a palavra, que Deus está colocando no coração. Então eles passavam pelo caminho, então eles eram nutridos, eles tinham direito, por lei, não podia colher aqueles frutos, para que eles passassem, eles seriam nutridos. Assim somos nós também. Tá? Nós, dentro dessa locomotiva, o amor nos puxando pelas pessoas, vem dentro da esperança de habitar na glória celestial, de receber um corpo transformado, de receber o céu, de receber novos céus e nova terra, de reinar com Jesus Cristo, pela nossa fé, pelas nossas atitudes, pelas nossas ações. E dentro das locomotivas nós temos os nutrientes, os alimentos para ir alimentando as outras pessoas, para que elas também sejam nutridas naquilo que nós somos nutridos também, termos bom fruto para elas prosseguir nessa jornada. Então Paulo nos dá essa esperança aqui, para levar esperança para as pessoas, onde ele apresenta em 1ª Carta de Tessalonicenses 4, 13 e 14. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os trará a trazer com ele. Então, aqueles que dormiram estão em descanso, estão em repouso. Aqueles que dormiram em Cristo Jesus. Porque lá está escrito lá em Gênesis 3,19. No suor do teu rosto comerá o teu pão até que tornes ao pó, porque do pó tu vieste, para o pó você vai retornar. Então nós podemos, se Jesus não vier, para receber um corpo transformado, um corpo semelhante a ele, ao dele, então nós vamos ser sepultados, mas vamos ser trazidos de volta para receber um novo corpo em Jesus Cristo nosso Senhor. Então essa é a esperança que a palavra traz para nós. Então a esperança se nutre também a partir de outro mundo, de vivermos na eternidade, além do céu, no mundo transformado em Cristo Jesus nosso Senhor, de vivermos aqui a alegria eterna e morar para sempre com o Senhor. Então, de um mundo onde habita o quem? A justiça. Quem fala isso? Pedro que fala isso, né? Pedro, a 2ª carta de Pedro, no capítulo 13 da carta de Pedro, o versículo 13 diz: e nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita quem? A justiça, tá? Então, habita quem? A justiça. Lá não vai haver injustiça. Aqui na terra, se você ficar com o olhar terreno aqui, nós vamos ver muita injustiça. E se nós focarmos nesse mundo, olhar pelas injustiças, pelo que está acontecendo, nós nos tornamos quem? Um juiz, ou um árbitro sobre as pessoas. Mas nós não podemos fazer isso, cometer isso. Nós devemos de amar a pessoa, ter esse carro-chefe em nossa vida e nutrir elas com os ingredientes que a palavra nos orienta. Então, nós não podemos olhar somente para essa terra. Devemos de olhar
aonde não há injustiça, para um novo céus e nova terra, do qual nós estamos buscando a cada dia, a cada momento, nos preparando através do amor, da esperança, da fé em Cristo Jesus, nosso Senhor, tá? Então, a esperança não inclui nada do que passamos. Ela não inclui as dificuldades da vida cotidiana. Em tudo, a esperança dirige o olhar para além de tudo isso e conta com o auxílio e a intervenção de Deus. Então, é para isso que a esperança nos leva. Então, Paulo, ele fala isso para nós, lá em Romanos. Quando nós lemos a carta aos Romanos, Paulo, ele está dizendo no capítulo 5, o versículo 5, ele está dizendo: e a esperança não traz confusão, enquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Olha aí, a orientação pela palavra de Deus. Se nós estamos olhando para as coisas alheias, para as confusões, então nós não estamos dentro da ação de Deus. Então nós devemos ir voltar para a palavra, porque se nós temos a esperança, ela não traz confusão, não leva a nossa mente a devanear, a ter confusão em nós. Mas ele está dizendo que a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então esse amor, que é o carro-chefe, ele está puxando a esperança a levar o nosso pensamento no novo céus e nova terra, ao qual nós iremos habitar. Nós vamos caminhando para lá com o nosso pensamento. Aqui nesse mundo a esperança não traz nada. A palavra de Deus nos está garantida isso daqui, tá? Ela não vai livrar-nos da aflição, né? Do que esse mundo traz para nós. Aqui não, mas ela vai nos livrar lá na frente, em novo céu e nova terra, em habitar em Cristo Jesus. Ela vai nos levar a ter força para caminhar pelo Espírito Santo que habita em nós. Não de fazermos confusão na nossa mente ou confusão alheia com qualquer área da nossa vida. Mas ela vai trazer esperança lá na frente, de sucesso, de bênção de Deus. Ainda que passamos pelas aflições, pelas angústias aqui, ela nos leva a olhar lá para frente. O que aconteceu com Josué? Muitas batalhas, ele recebeu o compromisso de conduzir a nação de Israel para tomar posse da terra, mas se ele ficasse olhando aqui por exército poderoso, a esperança do braço do homem, ele não conseguiria. Mas ele olhou para quem? Para o Senhor. O Senhor mostrava essa esperança da conquista da terra lá na frente. É isso que o Espírito Santo traz para nós. É isso que ele leva até o seu coração. Na sua mente, nesse momento, uma conquista futura. Ele vai nos conduzir. Nós vamos passar por essa aflição, porque Deus não dá tentação além daquilo que nós podemos suportar, como diz a palavra de Deus, mas lá na frente pode gerar mais uma aflição, mas o nosso olhar não. O nosso olhar de esperança em Cristo Jesus, ele vai nos conduzir para a vitória, para a conquista. E é o Espírito Santo que vai conduzir isso daí através do amor a Deus, a obra dele, as pessoas. E nós ajudando essas pessoas a caminhar, a prosseguir para essa esperança de um futuro com Deus na eternidade. Essa é a nossa esperança, da qual nós levamos, tá? Então, Paulo fala dessa esperança de um mundo de justiça, e Paulo fala que a esperança ela não traz confusão. A esperança para nós, ela traz o quê? A intervenção divina, o livramento de Deus. Então pode crer que Deus já preparou o livramento, já está feito, o livramento já está certo, já está feito para nós. A única coisa que nós temos que fazer é prosseguir. Desculpa aí, tomar um pouquinho d'água. Então nós temos que fazer o quê? Prosseguir, tá? Essa esperança
que eu estou dizendo pela palavra de Deus, pelo poder de Deus, que o Espírito Santo está nos conduzindo, ela nos leva para onde? Para o auxílio e a intervenção de Deus. Tá? Deus vai intervir em favor de você. Deus vai intervir em favor da sua empresa. Deus vai intervir através da sua vida financeira, de todas as áreas. Deus vai intervir e vai dar auxílio. É isso que a palavra de Deus está dizendo para nós. E essa esperança não tem como nós fugirmos. Se nós focarmos para esse mundo, para as situações terrenas, nós vamos fugir de uma realidade bíblica. Nós vamos parar de crer num Deus Todo-Poderoso. Então, o Espírito Santo nos leva para essa esperança do auxílio e a intervenção de Deus. E eu creio nisso, que Deus está intervindo nesse mundo, em favor de cada ser humano. Porque foi Ele que fez céus, terra e o ser humano. O homem é feito por Deus. Tá? Então, principalmente o justo, ele está tendo a proteção e os cuidados do Senhor nosso Deus. Se você não conhece, não aceitou Jesus, aceita Jesus, porque Jesus é o acesso ao Pai. Jesus é o acesso ao auxílio de Deus e à intervenção de Deus, para que não venha confusão na sua mente. É isso que é a palavra de Deus. A esperança, ela não traz confusão. Ela nos leva para crer no auxílio e na intervenção de Deus. É isso que nós estamos com esperança. Está todo mundo esperançoso. Não esperançoso pelo que o homem está dizendo, pelo que o homem está falando, mas sim pela intervenção de Deus, tá? Que você receba essa palavra de renovo, tá? A Edinalda, a palavra que renova as nossas forças e as nossas vidas. Então, é essa esperança, Edinalda, que você está falando, que é ela que renova a nossa vida, o nosso coração. É a esperança em Deus, não olhar, focar os nossos olhos aqui nessa terra, mas sim focar o nosso olhar em Deus. E quem vai nos conduzir a isso? O Espírito Santo. E quem envia o Espírito Santo? Jesus Cristo. Tá? E para receber o Espírito Santo é através da aceitação de Jesus Cristo como Salvador, nosso Senhor. A partir do momento que a pessoa decide, eu aceito Jesus como meu Salvador, a partir desse momento, até assina lá com o Pai a palavra de Jesus, Pai, Ele me aceitou como o meu Salvador. O Espírito Santo é liberado para a sua vida. É palavra, é promessa, não tem como nós fugirmos dessa realidade. Então vamos crer na nossa vitória, no nosso sucesso. Tá? Ainda que alguém parta para a eternidade, você tem a esperança que vai ser ressuscitado, vai viver com Jesus. Então prossiga nessa jornada, não regride, não. Como o apóstolo, como o escritor aos Hebreus, ele falou, nós não somos aqueles que recuam. Hebreus 4, último versículo, fala, nós somos aquele que avança, vamos avançar. Tá? E o que vai nos puxar nesse avanço? Primeiro passo, o nosso carro-chefe, quem é? O amor. Ele vai puxar a esperança e vai puxar a nossa fé. Foi isso que Paulo colocou. Então, vamos aprender a cada dia a palavra de Deus, né? Em ser vitoriosos. Né? Então, Paulo, foi legal nessa palavra que Paulo falou aqui. Ele foi tão preciso em Romanos, em orientar os romanos, porque eles tinham um exército poderoso. Eles confiavam na fortaleza de um exército. Quando Paulo passou a sua trajetória, porque Paulo tinha essa esperança de alcançar a vida eterna e de conhecer o poder de Deus, ainda que o poder de Deus que ressuscitou Jesus Cristo, nosso Senhor. Ainda que Paulo ainda não viu esse poder de ressurreição, mas um dia ele vai ver, porque ele teve esperança nisso. Ele vai ser levantado e conhecer o poder que ressuscitou Jesus Cristo. Ele falou assim, essa é a minha esperança. O mesmo poder que Jesus Cristo, que Deus ressuscitou Jesus Cristo, vai me ressuscitar um dia. Ele tinha essa esperança. Tá? Então, por isso que ele está dizendo, o Espírito Santo que coloca isso em nós. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, o Espírito Santo nos leva para a conquista, para a vitória.
Você é vitorioso. Porque o Espírito Santo, nesse momento que você está ouvindo a palavra, ele está te conduzindo para a vitória. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você não aceitou, daqui a pouquinho nós vamos fazer oração. Aceita Jesus e vamos prosseguir. O Espírito Santo será enviado na sua vida e você vai ser levado pelo amor, que é o carro-chefe, que vai te levar na esperança, na fé e os ingredientes para você trazer para nutrir as outras pessoas também. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Então o carro-chefe está nos puxando, por quem? Pelo Espírito Santo, que traz em nós daí, que nos concedeu, tá? O amor. Não estamos sozinhos, então, o Espírito Santo está conosco, tá? O Pedro, quando ele escreveu na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 15, o versículo 15, deixa eu abrir aqui em Pedro, a primeira carta de Pedro, no capítulo 3, o versículo 15, ele está dizendo para nós estarmos sempre preparados, sempre, olha aí gente, sempre preparado para responder. Eu estou falando de nutrientes. Olha o que Pedro fala aqui para nós no capítulo 3 da sua primeira carta, e versículo 15, olha só. Que bonito a palavra de Deus, como ela é linda a palavra de Deus, e quando nós estamos dentro dela, tá? É o 3,15. Desculpa, é o 3,15, é isso mesmo, tá? Antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações. Estais sempre, a parte B, tá? A parte B do versículo diz assim: estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Lembra que eu falei para vocês do carro-chefe? Lembra que eu falei para vocês dos vagões? Lembra que eu falei para vocês dos nutrientes para nutrir as outras pessoas? Então Pedro está dizendo aqui que nós devemos estar preparados para responder com mansidão. Estais sempre preparado para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Tá? Dê certeza das nossas vitórias, das nossas conquistas. Tá? Eu estava falando sobre o apóstolo Paulo, quando o apóstolo Paulo foi perseguido. Então, dentro dessa esperança, ele seguia em frente. Fui descido pelo cesto nas muralhas porque me perseguiram. Ele falou assim, mas eu não vou morrer, porque Deus fez uma promessa para mim. Eu tenho que chegar em Roma para falar do evangelho em Roma. Quando Paulo estava lá naquela turbulência, ou preparando aquele grupo que preparou para tirar a vida dele, Paulo tinha uma convicção: eu não vou morrer. Deus, ele vai dar, através do seu auxílio, ele vai me dar escape, ele vai me conduzir, então não vou morrer, não cheguei em Roma, era a promessa de Deus. Quando ele estava lá naquele navio, tudo se arrebentando, temporal, ele acalmou aquele pessoal que estava dentro e tinha uma palavra que Pedro falou aqui: estar preparado para responder, para dar esperança para as pessoas, para eles ter razão para viver. Então Paulo, quando explodiu tudo aquele navio e eles tiveram que sair nadando, tiveram que sair em materiais de segurança, ele ficou tranquilo: não vamos morrer. Nós temos o auxílio de Deus, eu não cheguei em Roma ainda. Quando aquela serpente picou ele, eu não cheguei em Roma. E quando ele chegou em Roma, e é chegando em Roma aqui, quando ele escreve o capítulo 11, ele diz o seguinte: da sabedoria, da grandeza, né? Aquele hino que a gente canta, profundidade das riquezas. Ele colocou todos, porque ele chegou em Roma e viu aquele poder, aquele poderio, o exército, Roma, fortaleza. Ele olhou para aquilo e viu aquilo como uma coisa fraca, como uma coisa insignificante. Então ele começou a cantar
o capítulo 11, o versículo 33 de Romanos. Ó profundeza da riqueza, do poder, da autoridade. É incomparável. O seu poder, Senhor, é incomparável. Isso daqui é coisinha pequena. Esse poder, essa glória, essa honra terrena aqui é pequena, é pequenina diante da tua grandeza, do teu poder. Tu és maior do que tudo isso. Por isso que ele fez aquele hino, que ele viu toda aquela fortaleza e declarou, fez esse hino em louvor ao nosso Deus. Deus é maior que todas as coisas que estão acontecendo nesse mundo aqui. E se a coisa fosse pior aqui, ele vinha com intervenção, com o seu auxílio de intervenção em favor dos seus e tira a gente daqui. Mas agora é tempo de levar uma palavra de esperança que Pedro falou, né? Responder com mansidão. Olha lá, que ele diz lá, vou repetir. Novamente, a parte B do versículo. Estais sempre preparado para responder com mansidão, temor qualquer que vos pedir a razão de esperança que há em vós. Então, é essa a esperança. Agora eu vou partir para o final aqui, né? Então, o carro-chefe está nos puxando, tá? Que o Espírito Santo foi dado pelo amor. Opera em nós, o amor opera em nós. Ele nos leva no amor para ter o puxamento desses vagões aí, tá? Então veja bem, assim a esperança proporciona o consolo na tribulação, ânimo em situação sem perspectiva, enxuga lágrimas e sara feridas. Além disso, a esperança dirige nosso olhar para o céu na expectativa da salvação vindoura, nos concede luz na escuridão. Tá? Pode ter certeza. Lembra daquela história que fala da luz no fundo do túnel? E todo mundo tinha medo, uma história que diz que todo mundo tinha medo de entrar naquele túnel na escuridão, porque só tinha uma luz lá na frente. Mas alguém foi corajoso. Alguém entrou naquela escuridão e foi dirigido por aquela pequenina luz que tinha lá na frente. Mas quando ele chegou lá naquela luz, não era uma luz elétrica, mas era uma passagem para o outro lado, que trazia o brilho do sol, diante daquela escuridão. E quando ele chegou naquela passagem, ele olhou do outro lado, lá tinha uma grande campina, campinas lindas, águas cristalinas, animais, coisas lindas, e ele pôde desfrutar daquilo, porque ele não teve medo de passar pelaquela escuridão, pelaquela aflição, por a tormenta. É isso que a palavra está dizendo. Deus tem expectativa de salvação vindoura. Tudo isso para o nosso crescimento com a bênção do nosso Deus. Então, nos concede luz em meio ao mundo escuro. O Senhor é a luz. Eu sou a luz do mundo. Olha para mim. O próprio Senhor diz através de Isaías: olhai para mim em todos os termos da terra e sereis salvos. É a promessa de Deus, tá? Então, além disso, a esperança dirige nosso olhar para o céu na expectativa da salvação vindoura, nos concede luz na escuridão. A esperança é a âncora que nos vendavais de nosso tempo nos fixa para a eternidade, tá? Nós temos essa âncora, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós estamos firmados nele. Ele é a rocha firme, no qual nós estamos estruturados. Tá? Vai trazer firmeza, o peso, né, em nós, a alegria, que vai fazer a gente passar nesse vendaval e sair glorificando e exaltando, cantando lá do outro lado. Cânticos de louvor, assim como aconteceu com Israel. Israel estava num beco sem saída, fortaleza do Egito, para que a Ásia não invadisse o Egito, o exército de Faraó, Mar Vermelho. Mas eles usaram a sua fé. A fé às vezes é ficar quieto também. Aquietai-vos e vede o livramento do nosso Deus. Então Deus está com seus braços estendidos para intervir em nosso favor, com o seu auxílio. Por isso, depositemos nossa esperança naquele do qual a Bíblia nos diz. O que a Bíblia nos diz? Lá em Hebreus 13:8, que Jesus Cristo é o quê? O mesmo ontem,
hoje e eternamente. Ele trouxe salvação ontem, vai trazer hoje e vai trazer amanhã. O sustento para a nossa vida. Essa é a nossa esperança. Né? E aonde ela será depositada? Em Jesus Cristo, nosso Senhor. Que Deus abençoe a todos. Você tem um pouquinho de fé? É o necessário. Jesus falou que um pouquinho de fé já é o necessário. Isso é o suficiente. Né? O carro-chefe, ele vai te puxar, ele vai te conduzir para você levar palavra de esperança para as outras pessoas também. Então fique com essa palavra nessa noite. Seja nutrido pelo Espírito Santo de Deus, que é o amor de Deus através do Espírito Santo, trazendo essa esperança em nossos corações e a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas temos esperança que a vitória está chegando. Nós olhamos para esse lado, para a nossa vitória em Jesus Cristo, nosso Senhor. Que você tenha uma noite tranquila, você tenha uma noite abençoada, na proteção do nosso Deus. O Espírito Santo está aí com você. O Espírito Santo está te conduzindo. Que Deus abençoe sua vida. Eu gostaria de orar com você. Se você vai ver essa live ou esse estudo em outra hora, que não está nos vendo agora, você manda seu pedido, pode ir escrevendo que nós vamos pegar e mandar para a intercessão orar por você. Né? Estará um grupo muito grande de pessoas orando por você. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Amanhã, às 9 horas, Marcos, amanhã às 9 horas teremos outro estudo da Palavra de Deus. Nós vamos crescer a cada dia, porque o ensinamento, ele faz a gente crescer. Esdras, quando foi educar o povo de Deus, eles ficaram o dia todo estudando a Palavra de Deus. Tá? Então não tenha pressa para sair da presença da Palavra de Deus quando você está ouvindo, não. Tá? Mas eu gostaria de orar por você. Talvez você esteja com alguma dor, está aflito, está pensativo. Coloca a sua esperança no Senhor agora. Começa a amar a Deus e amar as pessoas também. Começa a olhar com um olhar de amor para as pessoas e abençoá-las em nome de Jesus. Pai querido, Pai santo, eu abençoo cada vida neste momento, Senhor. Desde a criança até o ancião, Senhor. Que o Senhor envie o Espírito Santo, colocando o amor em cada coração, Senhor. E o amor, Senhor, trazendo a esperança e a fé, que é o carro-chefe. E nutrindo ele, Senhor, com todos os ingredientes, com todos os frutos do Espírito. Conduzindo estas vidas, Senhor, na Tua presença, em nome do Senhor Jesus Cristo, orientando e capacitando, Senhor, e dando vitória para cada um, Senhor. Eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, e aqueles que foram infectados, Senhor, através da gripe ou a infecção, nós repreendemos em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. E destruímos todo este mal, toda a raiz deste mal, nós arrancamos e destruímos, Senhor, e matamos todo este mal em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós declaramos a ruína deste mal, Senhor, a destruição de todo este mal, para louvor e glória do Teu nome, para que essas vidas glorifiquem e exaltem o Teu santo nome, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que aqueles que tiverem algum tipo de enfermidade, seja o câncer, Senhor, seja a dengue, a chikungunya, Senhor, seja o mal que for que invadiu essa vida, este corpo agora, eu ordeno para que saia na autoridade da palavra, como ministro de Deus aqui nessa terra, para proclamar a palavra de amor, de esperança e de fé, levando a esses corações, eu ordeno cura. Seja qualquer ordem de mal que invadiu esse corpo, seja espiritual, seja de ordem humana, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu ordeno agora para sair e não permanecer mais neste corpo.
Em nome do Senhor Jesus Cristo, que eles recebam a cura, a restauração, oh Senhor, a imunidade, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, a fortaleza, seja física e espiritual, eu ordeno sobre esta vida a bênção e a cura das plantas dos pés ao alto da cabeça, recebam em nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém e amém. Só vou passar um comunicado para você, né, que você viu aí no cantinho, aí, você pode contribuir, né, o code, né, você pode contribuir e através também da conta da nossa igreja, a Igreja do Evangelho Quadrangular, se você vai fazer a TED ou DOC, você usa o CNPJ da igreja, tá, que está aí na sua tela, né, que está mostrando, e você faz a sua parte, sim, com Deus, em nome de Jesus Cristo, e assim a obra de Deus, ela vai seguir em frente. 62955.505/0050, que 45, que você tenha essa vitória em nome do Senhor Jesus Cristo e todas as bênçãos de Deus prometida para você na sua vida em nome de Jesus Cristo, tá? Então, CNPJ 62955.505/005045. Se você não tem conta na Caixa, você vai fazer a TED ou o DOC, você usa o CNPJ da igreja para fazer essa transferência. E também a operação, né? O número da conta, você que vai fazer depósito da operação 003, agência 3966, tá? E na conta corrente, né? 390/0. Então essa é a conta da Igreja do Evangelho Quadrangular. Que você seja 690, né, Marcos? Tá? Não estou vendo. 690-0. Que Deus abençoe você grandemente e faça a sua parte e seja abençoado, porque é promessa na palavra de Deus. Tá? É sempre bom a gente ofertar. E como testemunha aqui, o meu pai tinha um sonho de construir a igreja lá em Brotas, porque eles eram de Brotas. Eu vim aqui para Limeira, mas eles estavam em Brotas. E eu tinha um carro lá, um Fusca, no ano de 80, e eu ofertei esse Fusca e ele está lá, a igreja levantada para louvar e glorificar o teu nome. Compraram todo o material, né, para construir aquela igreja. Isso faz bem para nós, então faz parte, sempre contribuímos aqui na igreja, somos dizimistas e ofertantes. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus Cristo. Faça a sua parte para a glória do nosso Deus. Que Deus abençoe você e até amanhã estaremos de volta. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão consoladora do Espírito Santo estejam com todos agora e sempre. Amém. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vencendo, vem Jesus. Amém? Deus abençoe você em nome de Jesus.